O Brasil foi chamado para a mesa do jogo. Uma mesa de xadrez, fria, pesada, onde cada peça representa poder, estratégia e consequência global. De um lado, Donald Trump, o laranjão, polêmico, odiado por uns, admirado por outros, mas com uma capacidade inegável. Ele joga o jogo com cálculo frio. Do outro lado, o Brasil, representado por Lula, que ao invés de levar peças de xadrez, levou um baralho de truco. E quando a jogada mais importante apareceu, o país virou piada diante do mundo. Não foi apenas um episódio político, foi uma humilhação histórica. E sabe o pior? Não é o Lula quem paga isso. Quem paga é você, brasileiro, que vê o seu dinheiro derreter, o seu salário perder valor e seus filhos herdarem uma nação cada vez mais pequena diante do tabuleiro global. E Trump não inventou essa estratégia, ele aprendeu com um homem chamado Roy Cohn, um estrategista implacável que ensinou o princípio básico: elogiar para atrair, humilhar para descartar. E foi assim que Trump construiu a sua imagem pública. Foi assim que derrubou adversários e foi assim que expôs líderes de outros países. O caso da África do Sul é emblemático. O presidente foi chamado para o Salão Oval, recebido com sorrisos e tapete vermelho, só para ser publicamente colocado em uma situação vexatória logo depois. Uma das maiores humilhações diplomáticas que já se viu. E adivinha? Agora é o Brasil que ocupa esse lugar de figurante no espetáculo de Trump. E Lula, que passou anos latindo uau, 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 contra Trump, chamando de fascista, demonizando sua figura. Bastou um elogio para sair com o rabo entre as pernas. Um amador político. E esse não é o problema maior. O problema é que quando um presidente se rebaixa, quem paga a conta não é ele, quem paga é você. Porque enquanto a esquerda brasileira comemora a inimizade com os Estados Unidos como se fosse um troféu ideológico, o povo sofre com tarifas que destroem setores inteiros da economia. Enquanto Lula faz de conta que grita truco, Trump move as peças do xadrez. E aqui é a primeira grande virada que poucos queriam enxergar. Isso não é apenas vaidade de político, isso tem fatura, tarifas de 100% contra produtos brasileiros, dólar em alta, inflação que corrói cada centavo do seu salário. Isso significa carne mais cara, aço mais caro, combustível mais caro. Significa que a padaria da esquina, padaria ali, paga mais caro pela farinha e você paga mais caro pelo pão. Significa que o agricultor vê o seu produto desvalorizado no mercado externo e esmagado no interno. Significa que a sua conta de luz sobe porque o Brasil perde poder de negociação em acordos globais. Quem perde não é o Lula, quem perde é o povo brasileiro. Porra, representa, cara. Foi eleito para representar o povo. Pô, será que não tem uma lei sobre isso aí? É bom dar uma olhada, né? Deixa nos comentários aí se você sabe disso. O trabalhador que pega 4, 5 horas de transporte público para ganhar um salário no fim do mês e ver esse salário evaporar. Porque o presidente não teve a coragem, bunda mole, de sentar à mesa e negociar como um adulto. E o mercado global não perdoa inocência, só estratégia. E não é a primeira vez que essa história se repete. A própria África do Sul já passou por esse preço, outros países também, mas a diferença é que alguns
aprenderam a negociar. O Brasil não. E o Brasil insiste em se contentar com a foto para a imprensa, enquanto volta para casa com a fatura mais cara. É a diplomacia de teatro. Se constrói uma imagem para a militância, mas a conta sobra para o cidadão comum que não tem nada a ver com isso. E a esquerda, com a sua retórica anti-americana, encontra o bonde expiatório perfeito. Cada buraco interno é culpa de quem? Dos Estados Unidos. Assim a narrativa se sustenta e o povo continua pagando. Só que há um contraste brutal aqui. Não se trata de gostar dos Estados Unidos, se trata de negociar como adulto. Outros presidentes de outros países que enfrentaram Trump voltaram para casa com acordos difíceis, mas com acordos. O Brasil não. Lula representa 200 milhões de brasileiros, mas quando foge da mesa, não é apenas ele quem foge. Somos todos nós os bunda moles que ficamos expostos. O Brasil não precisa de um presidente que posa para selfie. Precisa de alguém que entenda que ali não se joga truco, ali se joga xadrez. E de xadrez Lula entende. E o mercado global não perdoa a inocência. E o Brasil insiste em brincar de truco numa mesa de xadrez. E você pode até odiar o Trump, pode odiar os Estados Unidos, mas odeie mais ainda ver o Brasil reduzido a fantoche na diplomacia mundial. Porque cada tarifa aplicada, cada dólar que dispara, cada erro diplomático transforma-se em uma inflação, em desemprego, em perda de poder de compra. Vai direto no bolso do povo. E Lula, como presidente, não representa ele mesmo, ele representa o povo brasileiro. E se não negocia, se foge, como a cadelinha, que foi o que ele fez, se cancela reuniões, deixa milhões de brasileiros à deriva. E eu te pergunto, você acredita que Lula terá coragem de sentar no salão oval e negociar como adulto? Ou ele vai fugir mais uma vez, e mais, e again. E se esse vídeo abriu seus olhos, você precisa assistir também o risco do Brasil, o risco fiscal. Eu tenho vários vídeos comparando com a França, com a Grécia, Estados Unidos. Eu tenho aí o embargo de veículos da China que deu problema. Então assiste aqui, porque vai levar ainda mais o seu conhecimento de mundo aqui. Eu tenho vídeos sensacionais, só procurar aqui. Vou deixar 2 no final. E sim, é uma maratona para compreender como cada decisão diplomática não fica só lá em Brasília. Ela bate direto no seu bolso, no salário e na sua mesa. E no hino nacional canta-se: verás que o seu filho não foge à luta. O povo brasileiro não foge. Luta todos os dias dentro e fora do país para manter a sua dignidade. Mas o presidente dentro do Brasil foge da mesa. E é assim que a história vai lembrá-lo. Não por um estrategista, mas sim por um bunda mole. Eu sou Thiago Bordon e um abraço.